sei para vocês aí, para mim tá faltando um minutinho apenas, dada a tolerância de 10 minutos. O Edson, boa noite. Acabou de entrar. Boa noite. Boa noite, Stephanie. Boa noite. Então, gente, dado os 10 minutinhos de tolerância, aí vamos dar início então, tá ok? Stephanie, o Edson, que entrou agora há pouco. No último encontro nós vimos a questão de aviso prévio. Alguma dúvida? Não, Não, né? Ok, então. não, obrigado. Tá. Eu vou, só reforçando o aviso, agora a priori, quando eu vou dar início, continuidade, aí vocês colocam o fone no mudo, para que não tenha interferência, e quando a gente começar a debater, vocês podem abrir o microfone, tudo tranquilo, tá certo? Então, gente, quando a gente, dentro desses nossos encontros, boa noite a todos, dentro desses nossos encontros, sempre ocorreu o seguinte, quando a gente fala em departamento pessoal, o pessoal, eu sempre frisei isso, o pessoal pensa logo em folha de pagamento e rescisão, né? Então, chegamos agora no tópico de rescisão de contrato. E diante de tudo que foi visto, rescisão de contrato nada mais é do que colocar em prática toda a vida profissional, todo o passo a passo profissional, as obrigações acessórias que tivemos com aquele funcionário, tá certo? Então o que deve se preocupar na rescisão de contrato não é com relação aos cálculos em si, mas principalmente o que mais precisa ser tomado ciência na rescisão contratual é aquilo que nós vimos com relação à folha de pagamento. Folha de pagamento, o cálculo é simples. A única coisa que a gente tem que tomar conhecimento é definir o que são proventos e o que são descontos. Já visto que tem esse conhecimento do que são proventos, do que são descontos, dá-se aí a necessidade do seguinte: para a rescisão de contrato de trabalho, o que a gente precisa tomar conhecimento são impedimentos à rescisão, tá? Ou seja, nem todos os casos é permitido que se possa ser feita uma demissão, uma despedida, tá certo? Então, determinados empregados, por força da lei, ele não pode sofrer a demissão, a despedida arbitrária, em virtude de possuírem quaisquer que seja a estabilidade no emprego, tá certo? Então, assim, gozam de estabilidades permanente ou temporária os seguintes empregados. Primeiro, todo e qualquer empregado não optante do FGTS, ele, com mais de 10 anos de empresa, ele tem estabilidade permanente. E o que seria esse empregado não optante de FGTS, gente? Foi também comentado, eu comentei bastante, que todas as pessoas, todos os trabalhadores, eles passaram a adquirir direitos trabalhistas advindo da Constituição Federal de 1988, né? A CF 88. Então, antes disso, o funcionário ele não tinha tantos os direitos. Os funcionários não tinham direito proveniente de alguns que hoje conhecemos,
como por exemplo, terço de férias. Nós vimos em férias que o terço de até 1988 o funcionário que estava em férias, ele só recebia o salário. O terço de férias só foi condicionado após a Constituição Federal, que é chamado de abono constitucional. E hoje a gente conhece muito por terço de férias, tá certo? Então, da mesma forma, o FGTS, aquele depósito que é feito na conta vinculada na proporção de 8% do valor dos rendimentos do trabalhador, dos rendimentos tributáveis do trabalhador, até 88 não existia, tá? Isso tornou-se obrigatória a opção pelo sistema a partir de 88. Então, surgindo do seguinte, todas as pessoas que inicialmente... Pessoal, só para reforçar, quem está com o microfone aberto, coloca no mudo para a gente não ter interferência por enquanto, tá bom? Aí continuando, o FGTS até 88 não existia esse depósito. Então, em 1988, advindo os empregados a partir do dia 4 de outubro, que foi a data da Constituição Federal, promulgação da Constituição Federal, o que acontecia? Os funcionários poderiam optar pelo sistema do FGTS. Magno, isso ainda existe? Não. Todos os vínculos empregatícios a partir de 88, ele não tem a opção de optar ou não pelo sistema do FGTS. Já é uma opção, já é uma informação específica, tá? Já é um contrato já conciso no próprio contrato de trabalho. Então não tem mais essa opção. Uma vez que foi feito o vínculo empregatício, surgiu o vínculo empregatício e a assinatura da carteira de trabalho, automaticamente já tem a opção do sistema de FGTS. Para os contratos antigos, não. Então, isso ainda é irrelevante? Porque hoje estamos em 2020. Com a reforma trabalhista, o funcionário para aposentar, com a reforma de 98, a reforma previdenciária de 1997, se não salva a memória, passou o homem a 35 anos de aposentadoria, 35 anos de tempo de contribuição para aposentadoria por tempo de serviço. Então, dessa forma, hoje estamos em 2020. Se retroagirmos 35 anos, estaria em 1985, tá? Então, o funcionário que foi admitido em 1985 e no momento da promulgação da Constituição Federal em 1988, ele não fez a opção pelo sistema de FGTS, que nesse caso era uma opção só para os novos contratos a partir de 88 é que não podem mais fazer a opção. Então, tendo mais de 10 anos de casa, ele tem estabilidade permanente, tá certo? Então, essa estabilidade, por isso que vocês podem ouvir falar de alguns mais velhos, né? E é muito comum a gente escutar: minha indenização. Por quê? Até 88, a rescisão de contrato era uma indenização trabalhista, tá? A partir de 88 é que foi promulgado a Constituição e passou a ter a nomenclatura de verbas rescisórias ou rescisão de contrato, tá certo? Então, outro caso de impedimento da rescisão contratual é a empregada gestante. Então, a empregada gestante ela tem estabilidade desde o momento da comprovação da gravidez até 5 meses após o parto, ok? Então, a empregada gestante, uma vez que tomando conhecimento e informando a empresa, ela tem estabilidade, ela não pode ser, agora salientando que a estabilidade não impede da demissão, porém o custo é muito maior, tá certo? Dirigentes sindicais, desde o registro da candidatura até 1 ano após o mandato, inclusive no caso dos suplentes, eles têm
a estabilidade trabalhista, tá? Membro titular da CIPA, desde o momento da candidatura até um ano após o mandato, também possui estabilidade. Membro do Conselho Nacional da Previdência Social, o CNPS, tá? Desde a data da nomeação até um ano após o mandato. O membro do Conselho Curador do FGTS, a parte representante do trabalhador. Tanto o CNPS como o Conselho Curador, gente, ele é formado por membros públicos, ou seja, membro do funcionalismo público, membro das empresas e membro dos trabalhadores, tá certo? É como se fosse um concurso, né? Um registro. Se faz um registro, faz a prova para se tornar membro do conselho. O empregado que sofreu acidente de trabalho, se foi afastado por motivo de acidente de trabalho, é contado 12 meses a partir do retorno, tá? Então, o funcionário que sofreu acidente de trabalho, ele tem estabilidade de 12 meses a contar do retorno às atividades. Auxílio doença, não. Funcionário afastado por motivo de doença não relacionada ao trabalho, não tem estabilidade. Então, esses são os casos que possuem estabilidade. E com relação às verbas rescisórias, quais são os direitos existentes para tais casos? A verba rescisória, o termo rescisão do contrato de trabalho, ele tem por obrigação discriminar as verbas que devem ser pagas ao empregado por ocasião da rescisão contratual. Então, essas verbas é a maneira de como vai ser calculada, a gente vai analisar passo a passo, tá certo? Porém, quais são as verbas e quais são os direitos? Esse é o principal fundamento, tá? Com relação à indenização, verbas rescisórias são todos os pagamentos ou a discriminação dos pagamentos que devem ser feitos ao empregado. No caso de empregados não optantes do FGTS, ele possui a indenização. E como é que funciona essa indenização? A indenização ela é calculada na razão da sua maior remuneração por ano trabalhado, tá? Então, se o funcionário ele trabalhou, o salário dele é R$2.000, a maior remuneração é R$2.000, a indenização dele seria, para cada ano que ele permaneceu na empresa, aquele valor multiplicado, tá? A indenização, pelo fato da estabilidade, o funcionário que tinha mais de 10 anos de empresa, para cada a indenização prevê também da mesma forma. Quando eu falei anteriormente que o funcionário, mesmo com a estabilidade, ele ainda pode ser demitido pelo fato, um exemplo da indenização. O funcionário tinha mais de 10 anos de empresa? Tem. Ele passa a ter estabilidade permanente. Porém, se a empresa decidir assim, reincidir o vínculo empregatício, a indenização ele seria calculada em dobro pelo valor que ele teria a receber como indenização com menos de 10 anos. Tá? Contrato de experiência, regido pelo artigo 479, também conhecido como multa do artigo 479, multa do artigo 479, é o que corresponde àqueles 50% que resta para terminar o contrato de experiência. Tá? Com relação ao 13º salário, o valor do 13º correspondente na proporção de 1/12 da remuneração do empregado por mês de trabalho, sendo que a fração igual ou superior a 15 dias trabalhado será havido como mês integral. Então, aquela mesma linha de raciocínio que foi vista no cálculo do 13º, no cálculo de férias. A fração de 1/12 é pela igual ou superior a 15 dias. Com relação ao salário família, por ocasião da rescisão contratual, o valor pago a título de salário família
corresponde ao número de dias. É só nesse momento, só na rescisão, que ocorre o pagamento do salário família proporcional, tá? Com relação às férias, quando o empregado ele é desligado da empresa sem justa causa, ele vai fazer jus a 3 tipos de férias, tá? Quais são as férias que ele faz jus? Primeiro, férias em dobro, quando o período concessivo já tiver vencido, aí no caso é a dobra de férias. Férias vencida é a segundo tipo, que é quando o período aquisitivo ele já está vencido, porém não foi gozado. E as férias proporcionais, que é quando o período aquisitivo ainda não tiver completo, e aí vai seguir aquela mesma proporção de fração. Para cada 1/12 trabalhar, para cada fração igual ou superior a 15 dias, será considerado 1/12, tá? O pagamento das férias em qualquer título deverá sempre ser acrescido do terço de férias, tá? O abono constitucional. E o empregado com menos de um ano, que nesse caso pede demissão, ele vai ter jus ali, fará jus ao recebimento das férias proporcionais que tem de direito. Com relação ao FGTS, né, por ocasião da rescisão, todo o valor deverá ser depositado na conta vinculada da Caixa Econômica, tá? Porém, quais são os FGTS que possuem na rescisão? Vai haver o FGTS sobre o aviso prévio, então, tanto indenizado como trabalhado, cabe aí o FGTS sobre essa verba. FGTS sobre o 13º, então, sobre o pagamento a título do 13º vai incidir aquela parcela de FGTS sobre o total pago, se for integral, e sobre a segunda parcela, caso ele já tenha recebido a primeira. E o FGTS sobre saldo de salário, tá? O valor na proporção de dias trabalhados também ensejará aí o FGTS sobre o saldo de salário. Com relação a férias, esse é um ponto bem distinto, porque sobre férias pagas na rescisão não há incidência de FGTS, tá? Só é pago FGTS quando as férias são pagas, só há incidência de FGTS quando as férias são pagas normais. Quando as férias são pagas na rescisão, não há incidência de FGTS, tá certo? Então, o empregado dispensado sem justa causa, ele fará jus à multa rescisória. E essa multa rescisória é de quanto? É de 40% sobre o saldo da conta vinculada do FGTS, tá? Então, além do valor de conta vinculada, vai ser acrescido para efeito do cálculo 40% de todos os valores calculados. Então, caso o empregado ele tenha efetuado saque na conta vinculada, o valor do mesmo vai ser acrescido devidamente atualizado para cálculo da multa. Então, para ser bem explícito, o seguinte: o FGTS, existe 5 circunstâncias que você pode sacar o FGTS. Primeiro, na demissão sem justa causa, tá? Você pode sacar o FGTS. Segundo, no caso for constatado doença ou patologia clínica grave, tanto do trabalhador como parente de primeiro grau, ele pode sacar o FGTS. Terceiro, aquisição da casa própria, reforma ou construção, tá? Quarto, no caso de ficar por mais de 3 anos sem vínculo empregatício, você pode sacar o FGTS. E quinto, no caso de aposentadoria. De 2018 para cá, houve esse 6º caso, que foi ou por medida provisória presidencial, que foi o caso de Michel Temer. Ele autorizou o saque de R$ 500, né? E agora o fato de estado de calamidade, que aí no caso pôde ser feito
o saque aniversário. Quem optou pelo saque de R$ 500 poderia optar pelo saque aniversário e de junho para cá, de acordo com a data de nascimento, foi possível sacar até um salário mínimo em razão do estado de calamidade. Porém, todos os saques que forem realizados, isso não impede, isso não vai diminuir o valor da base de cálculo para o recolhimento da multa rescisória, tá certo? Isso não muda. Por quê? Existe dentro, antes de se fazer a rescisão, é solicitado um extrato para fins rescisórios. Então, no extrato para fins rescisórios, lá consegue se verificar qual o valor que tem como saldo para fins rescisórios. Então, ali está contemplado todos os valores, mesmo aqueles que foram sacados, bem como as competências se tiverem abertas, tá certo? Gente, vocês podem me dar um feedback? Vocês estão escutando? Estão vendo a imagem? Eu estou conseguindo ver e ouvir. Ok. E para mim tá como se tivesse... Eu tô com a tela aqui de retorno, porém tá pausado para mim. Então eu não sei. Tá ok, né, Luciano? Pronto, tá bom. E a última indenização é a indenização adicional, quando ocorre que o empregado dispensado 30 dias antes da base da convenção coletiva, esse vai ter direito à indenização adicional referente a um salário mensal, tá certo? No caso, são essas as verbas que são pagas em face da rescisão, tá? Antes de fazermos um exercício para cálculo de rescisão, a gente deve verificar o seguinte: quais são as parcelas devidas na rescisão. Então isso, essa tabelinha vocês têm, tá aí na apostila de vocês, no material de vocês, que serve como fundamento de acompanhamento. Como é que funciona? Da seguinte forma: saldo de salário, se for pela iniciativa da empresa e motivo da rescisão for sem justa causa, tem direito. Saldo de salário, for iniciado a demissão pela empresa por justa causa, tem direito. Ou seja, saldo de salário, a empresa demitiu o funcionário por justa causa, ele tem direito ao saldo de salário? Tem. As pessoas fazem fazem uma luz ao aludido o seguinte: o funcionário foi demitido por justa causa e ele não tem direito a nada. Não é o caso, tá? O funcionário demitido por justa causa, todos os direitos já adquiridos prevalecem. Então, se ele tiver férias vencidas, ele tem direito a receber as férias dele na rescisão, mesmo sendo rescisão por justa causa, tá? Se for saldo de salário, tem direito. A única coisa que não se tem direito no caso da rescisão por justa causa são valores que são proporcionais. Então, 13º proporcional ele não tem direito quando é por justa causa. Por exemplo, 13º salário foi pela empresa. Se for sem justa causa, ele tem direito. Porém, 13º, demissão por justa causa, não tem direito, tá?
Quando é o caso da iniciativa for do empregado, por exemplo, férias, aviso prévio. O aviso prévio, se for pela empresa, iniciativa, quem demitiu o funcionário foi a empresa, e é sem justa causa, ele tem direito ao aviso prévio. O aviso prévio foi iniciado pela empresa. Nesse caso, demissão por justa causa. O funcionário não tem direito ao aviso prévio. Tá? Então, assim, são direitos adquiridos. Os direitos adquiridos, ele possui, ele tem direito. Demissão por justa causa. Agora, quando a demissão é por motivo iniciado pelo empregado, quais são, por exemplo, o empregado pediu demissão sem justa causa, ele tem direito ao aviso prévio? Não. O empregado pediu demissão por justa causa, ele tem direito ao aviso prévio? Sim. Uma pergunta. Aí vocês podem abrir aí o microfone. Quem já viu aí pedido de demissão iniciada pelo empregado por justa causa? Eu nunca vi. E aí, gente, alguém já viu? Eu nunca vi também não. O funcionário chega, pede demissão e é por justa causa. Um exemplo disso, gente, é a rescisão indireta. Tá? A rescisão indireta ocorre dessa forma. Quando a empresa não cumpre com as obrigações, por exemplo, não realiza o recolhimento do FGTS, a empresa não deposita, não faz o repasse do INSS, tá? Então, ocorrendo que a empresa não está cumprindo com as obrigações, o funcionário se sentindo lesado, nesse caso, ele vai solicitar a rescisão por justa causa. Ok, gente? Pessoal, quem... Então, gente, essa tabelinha aí vai estar para vocês, tá certo? Serve como fonte de consulta e principalmente para identificar o caso de cabe ou não direitos, tá certo? Então vamos fazer o exercíciozinho para que a gente possa dar continuidade. Vocês estão com papel e caneta? Papel e lápis aí pra gente trabalhar? Sim. Vamos lá. Da mesma forma que folha de pagamento, gente, nós precisamos de informações. A gente não consegue fazer um cálculo rescisório se não possuir as informações, tá certo? Então, dadas as seguintes tópicos e informações que precisamos aí. Funcionário, Maria Fernanda, temos aí a data de admissão dela, tá? Data de admissão, 2 de janeiro de 2016. Data de demissão,
10 de janeiro de 2020, informando que a demissão foi imediato. Então, se a demissão foi de imediato, temos aí a informação do lado que o aviso prévio é indenizado, tá? Então, aviso prévio indenizado. Integral. Gozou com relação às férias. Ela iniciou em 2016. Né? Então, após 12 meses, ela ganhou o direito das férias. Então, férias referente ao ano 2016, ela gozou. Gozou referente ao ano 2017 e gozou também referente ao ano 2018, tá? Então, o ano 2016, que é as férias de 2016, ela gozou em 2017. O ano 2017, ela gozou em 2018. O ano 2018, ela gozou em 2019. O de 2019, ela não gozou, né? Não tem férias gozadas, então ela tem férias vencida. As férias 2019 está vencida. Com relação às gratificações natalinas ou 13º, então o ano de 2016 ela recebeu o 13º, recebeu 2017, recebeu 2018 e também recebeu 2019, ok? Nesse caso, ela recebeu todos os anos o 13º. Salário. Salário base dela R$3.300. Ela tem a informação que possui 2 filhos. 2 filhos. O saldo na Caixa Econômica Federal para fins de imposto de renda, para fins da multa rescisória, o saldo da Caixa Econômica é de R$5.000 como base de cálculo de FGTS. E aqui ele diz o seguinte: utilizar as tabelas de INSS, IRRF e incidências utilizadas para confecção da folha de pagamento, que é aquela tabela que a gente utilizou quando fez folha de pagamento, tá? Então vamos, deixa eu abrir aqui uma tela para a gente poder isso aqui. Então, gente, vamos lá. Nós temos aí as seguintes informações. Deixa eu aumentar aqui a letra para ver se fica melhor. Com relação às verbas decisórias, primeira verba, saldo de salário. Qual foi a data de demissão dela? Dia 10 de janeiro, tá? Então ela tem saldo de salário de 10 dias. Segundo,
Férias vencidas. Terceiro, férias proporcionais. Décimo terceiro, proporcional. Aviso prévio. Então esses são, não foi informado que ela possui gratificação nem horas extras, né? Porque senão estaria aqui sendo incluso a informação concernente a férias, a média de gratificação, média de comissões, tá? E média de horas extras. Não é o caso aqui. Então, nós temos férias vencida, 30 dias. Férias proporcionais. Ela foi demitida no dia 10 de janeiro. Férias proporcional a gente só consta como 1/12 a partir da proporção igual ou superior a 15 dias, né? Então, como foi demitido no dia 10 de fevereiro, nesse caso ela não tem direito a férias proporcionais, porque ela gozou de férias 2018, as férias 2019 já estão aqui, que são as férias vencidas. Como a data de admissão dela é 2 de janeiro, ela só tem 8 dias de férias proporcionais, 8 dias de férias proporcionais do primeiro 12avos, tá? Então não possui. Nesse caso, férias proporcionais está vazio. 13º proporcional. Ela recebeu a gratificação natalina de 2019, ou seja, pago até o dia 20. Ela não tem direito a 13º proporcional porque foi demitido no dia 10. Então, saldo apenas de 10 dias tem que ser igual ou superior a 15. Tá? Então, vazio. Aviso prévio foi indenizado. Tá? Então, nós vimos com relação ao aviso prévio na última aula, foi o último tópico do nosso encontro, que foi aviso prévio, trabalhado e indenizado. Nesse caso, para cada ano trabalhado, acrescenta-se 3 dias. Tá? Então, ela trabalhou 2016, 2017, 2018, 2019. Tá? Então, 4 anos. 4 vezes 3, 12. Com mais 30 dias de indenizado, 42 dias. Ok? Então, nós temos as seguintes informações. Como é que vamos calcular a saldo salário? Aquele mesmo tratamento que foi dado na folha de pagamento. O salário dela é 3.300. Dividido por 30, multiplicado por 10. Né? Então, nós temos o seguinte. Esse caso aqui dá 1.100.
Férias vencidas. Quais foram? Ela possui férias vencidas. Então, férias vencidas vai ser 3.300, que é o valor do salário, mais o abono constitucional, que é um terço. Quanto é um terço? 1.100. Nesse caso, ela possui de férias vencida 4.400. R$ 4.400. Para férias proporcionais, para 13º, 0. Para deixa eu encerrar aqui, gente. Para aviso prévio, da mesma forma, 3.300 dividido por 30 multiplicado por 42 dias, tá? R$ 4.620. Vezes 42, ok? R$ 4.620 e de aviso prévio. Em face do aviso prévio ser indenizado, gente, prevalece o direito do seguinte: férias sobre aviso prévio, nesse caso na proporção 1/12, e 13º sobre o aviso prévio. Também na proporção 1/12, ok? Então, se nós já temos aqui o valor das férias, isso com um terço, nós temos o seguinte: 4.400 dividido por 12. Então, nós temos férias sobre o aviso prévio indenizado, 3.6667. E férias vencida vai ser salário, 13º vai ser sobre o salário, 3.300 dividido por 12. Então, a título de R$ 275, ok? Opa.
temos aqui como subtotal. Vamos somar aqui. 1.100 mais 4.400 mais 4.620 mais 366,67 mais 275. Total 10.761,67. Subtotal da rescisão 10.761,67. Da mesma forma, não só de pontos positivos vive, né? E aí, como é que fica a questão dos descontos, né? Com relação aos descontos. Ele pediu para que nós usássemos o seguinte: usar a tabela do INSS, do IR que nós utilizamos na confecção da folha de pagamento, ok? Quais são as incidências que possui? Vamos para aqui. Vou fazer assim para ficar melhor, gente. Tá? Trabalhando ainda aquelas tabelas de incidência, INSS, IRRF e FGTS. Se vocês abrirem, nesse caso, o material de vocês, lá na parte de incidências, tá? Aqui, ó. A filinha pra gente, aquela tabelinha de incidências, tá? Salário, saldo salário é a mesma coisa que salário, tá? Rendimentos tributáveis. Então, possui incidência, tanto de INSS, como de imposto de renda, como de FGTS. 13º salário, no item aqui, 13º pago na rescisão. Deixa eu abrir aqui, ó. Para ver se fica melhor para vocês aqui, ó. 13º salário pago na rescisão. Sim, sim e sim. Então, 13º cabe incidência. 13º cabe incidência. Férias
indenizadas com mais um terço. Férias normais e férias indenizadas. Férias indenizada, ou seja, férias vencidas, paga na rescisão, não cabe incidência de IR, não cabe incidência do INSS, nem cabe incidência do FGTS, tá? Então nós temos o seguinte: para o INSS, nós temos aí o valor de 1.100. Valor de 1.100 está qual percentual do INSS? Aqui. Como aqui, ó, a data de demissão dela foi no dia dia 10 de janeiro. 10 de janeiro utilizava-se essa tabela aqui ainda. Então, no caso dela, até 1.830,29, 8%. Se fosse a posterior, se a demissão dela fosse a partir de março, a gente tinha que utilizar essa tabela aqui, que foi a tabela que nós utilizamos já na folha de pagamento, tá? Nesse caso, ela teria uma parte com 7,5% e uma parte com 9%. No caso desse exemplo, 8%, tá? Então, INSS, 8%. Então, nós temos quem olha aqui, ó, 10.761,67, pensa logo, vai pagar um monte de impostos. Não vai. Por quê? Porque da mesma forma que na folha de pagamento, só vai haver o pagamento sobre as incidências. Eu não posso pegar e aplicar o percentual de 8, 10, 8, 9, 30 ou 11% sobre o valor total, porque as parcelas nem todas possuem incidência. Então a tratativa é dada por incidência, tá? Então nesse caso aqui, INSS, a valor foi R$ 1.100 vezes 8%. Valor de desconto para o INSS é R$ 88,00. Esse valor aqui, ele não é tributável de IR, então zero. FGTS sempre vai ser 8%, salvo os casos de contrato temporário ou estagiário, a partir de 2 até 8. Nesse caso aqui, R$ 88,00 também a título de FGTS. Férias vencida, paga na rescisão, não cabe incidência nem de IR, nem de FGTS e nem de INSS. Férias proporcionais também está zerado, porque não teve direito a férias proporcionais, tá? FGTS da mesma forma. Zerado. Ok? Aviso prévio. O aviso prévio cabe incidência. Vamos aqui para a tabela de incidência. Aviso prévio indenizado. Aviso prévio indenizado. Não, sim. Ou seja, não cabe incidência do INSS, não cabe incidência do IR, porém cabe incidência do FGTS. E se fosse aviso prévio trabalhado, Magno? O aviso prévio trabalhado, e nesse caso aqui,
o aviso prévio trabalhado, ele cabe incidência de IR, incidência do INSS e incidência do FGTS. Como foi indenizado, só cabe a incidência do FGTS. Então, para o INSS não cabe incidência, para o IR não cabe incidência e para o FGTS cabe incidência. Então, R$ 4.620 vezes 8%. E aí, 369,60 centavos. 369,60 centavos. Férias, mais um texto sobre o aviso prévio. Vamos lá, a tabelinha aqui, ó, de incidência serve para isso. Férias indenizadas, mais um terço. Não cabe. Férias indenizada, mais um terço. Não cabe. 13º, como é que... No caso do 13º, parcela referente ao aviso prévio indenizado. Não, não e sim. Então, férias indenizada não cabe. Décimo terceiro, indenizado, não, não e aqui sim. Qual foi o valor? R$ 275. Então, R$ 275 vezes 8%. Valor a título de FGTS, R$ 22. Somando aqui, a título de desconto de FGTS, de desconto de INSS, R$ 88, não teve desconto de imposto de renda, valor a ser pago de FGTS depositado na conta, nós temos 88 mais 369,60 mais R$ 22, R$ 479,60 de FGTS que será acrescido na conta vinculada do FGTS, tá? Então nós temos aqui a seguinte informação: R$ 10.761,67 foi o valor total das verbas. De desconto, R$ 88 a título de INSS, não tem desconto a título de imposto de renda e terá um repasse de R$ 479,60 a título de FGTS. O meu saldo de FGTS é de R$ 5.000. Ok? Mais o depósito que deverá ser feito, que é o FGTS sobre a rescisão. Total de base para o FGTS, R$ 5.479,60. Esse valor
vezes 40%. R$ 5.479,60 vezes 40%. 2.191,84. 2.191,84, não é isso? É. Isso a título de GRRF. Isso é FGTS. Valor líquido R$ 10.761,67 menos o único desconto que teve. E quanto foi o desconto? R$ 88. Tá? R$ 10.761,67 menos 88. 10.673,67. 10.673,67. É isso? Correto. Ok, gente? Vamos agora debater. Pode abrir aí o microfone e... Alguém ficou alguma dúvida aqui, gente, com relação aos valores? Alcione, Brenda, Débora, Diogo, Ingrid, Jael, Márcio, Rodrigo, Stephanie, o Edson. Dúvida? Sim, professor. Vamos lá. Em dúvida do FGTS. Tá. Vamos lá. Qual é a dúvida? É o FGTS. Tá. Esse FGTS aí nós temos o saldo de FGTS, né? Esse saldo é a informação que foi dada. Deixa eu só diminuir aqui para você poder ver essa informação aqui. Aqui, ó. Deixa eu mexer aqui aí fica. Deixa eu abrir aqui. Passar aqui. Saldo para fins de cálculo do FGTS de 40%, 5 mil. Esse aqui foi o valor que ele nos passou de informações referente aos depósitos que foi feito mês a mês, tá certo? Então esse é o valor que está lá depositado.
E esse aqui é o valor acrescido que foi o FGTS da rescisão. Ok? Então o saldo de FGTS 5.000, acrescido R$ 479,60 referente ao FGTS da rescisão. Total do FGTS R$ 5.479,60. Vezes 40%, que a multa rescisória é 40%, tá? Certo. Então 40% de 5.479,60 ficou 2.191,84. Esse valor Isso. é pago como guia da Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS, AGRRF, ok? Então, o que é que a Maria Fernanda tem direito? Rescisão líquida, R$ 10.673,67. Ok. Mais multa rescisória, R$ 2.191,84. Mais o FGTS depositado, R$ 5.479,60. Essa multa é do que mesmo, professor? A multa rescisória? É. A multa, Os 40%. a multa rescisória é os 40%. É porque a gente ouve muito falar assim, multa rescisória, multa dos 40%. É a mesma coisa. Ok? E aí, gente, mais alguma dúvida? Vamos lá, pessoal. Quem imaginou que ela pagaria um absurdo de imposto? Quando vê um valor de rescisão de 10 mil e alguma coisa, pensa logo que vai pagar um valor astronômico de imposto de renda, né? Foi a primeira coisa que me veio na cabeça. Pois é. Por que ela não pagou? Isso é uma sequência de fatores, gente. Tá? Uma sequência de conjunções de informações que resultou em não pagamento de tanto imposto. Como, por exemplo, as férias dela. As férias foram vencidas, estão pagas na rescisão. O que é comum nós vermos nas empresas? Primeiro das férias, quando retorna das férias ocorre o quê? Demissão. A demissão. Porém, como foi pago as férias antes, nesse caso, nesse valor aí, 4.400, que seria o valor bruto, né? Haveria aí desconto do INSS e desconto do IRRF, com certeza, né? Por conta do valor. Porém, como as férias vencidas foi paga na rescisão, não há desconto de impostos trabalhistas, nem previdenciário. Com relação ao aviso prévio, o aviso prévio, 4.620. Nesse valor seria tributável para imposto de renda. Mas por que não foi? Porque o aviso prévio foi indenizado. Se tivesse sido trabalhado, nesse caso caberia incidência, tanto do INSS como do imposto de renda. Então, só para se ter uma ideia, como a data de demissão dela foi em janeiro, aí caberia de INSS 11%. Então, ó, 4.620 mais férias vencidas pagas antes, 4.400, total 9.600 vezes 11%, só de INSS seria descontado aí R$ 9.992. Só de INSS, que não coube a incidência porque por conta dos eventos casarem certinho. Quais foram os eventos? As férias foram pagas na rescisão, ao invés de serem pagas antes, e o aviso prévio foi indenizado, tá? Rapaz, alguém me removeu da reunião.
com deixa eu só ver aqui o código, gente, que eu mandei. Me excluíram da reunião. Excluíram do VHZ. E aí, gente, dúvida? Pior que se alguém estiver tentando entrar, eu não estou conseguindo visualizar porque alguém me tirou me tirou do pique traço não existe agora. Existe que estamos aqui, né? Então nenhuma dúvida, né, gente? Com relação aos valores. Podemos continuar? Sim. Vamos lá. Deixa eu salvar isso aqui. Pronto. Eu esqueci de avisar vocês que eu estava com duas contas participando. Que uma era para eu visualizar quem estava iniciando, quem estava entrando e poder autorizar. E a outra é a que eu estou fazendo a transmissão. Só que me excluíram da reunião. E agora eu não consigo mais entrar. Para que a gente possa. Então, se alguém. Até porque quando vocês mandam mensagem, eu consigo visualizar. Porque tem pessoas que estão sem o áudio. Eu não consigo mais entrar não. Mas vamos lá. Então vocês ficam. Aí nesse caso tem aí, tá, gente? Também essa tabelinha na apostila de vocês, que é para poder servir também como referência. Tá certo? Homologação. Com relação a documentos para homologação. Se temos que fazer finalizamos as verbas decisórias, os cálculos de verbas decisórias, qual o processo de homologação? A homologação ela deixou de ser obrigatório no sindicato, tá certo? Não há mais a obrigatoriedade de ser feita no sindicato, salvo quando o funcionário tiver interesse e desejar assim que seja feito no sindicato, qualquer custo será pago será pago pelo funcionário, tá certo? Então, para isso precisamos do seguinte: termo de rescisão do contrato de trabalho, tá?
termo de homologação de rescisão do contrato de trabalho, termo de quitação da rescisão do contrato de trabalho, todos eles, qualquer que seja. Quando é o termo de rescisão do contrato de trabalho? É as verbas que estão compondo a rescisão. O termo de homologação de rescisão do contrato de trabalho é para aqueles contratos que possuem mais de um ano, tá? O termo de quitação de rescisão do contrato de trabalho é para aqueles que possuem menos de um ano, tá? Então todos eles são preenchidos em 5 vias, devidamente preenchido e assinado pelo empregador. No caso, a assinatura do empregador será dada após a conferência dos valores constantes, tá? A assinatura do empregado. Se o empregado ele não está de acordo com aqueles valores, ele não assina o termo de rescisão do contrato, o que a gente chama hoje de TRCT, tá? Porque são 5 vias. Uma via é para fins de saque do FGTS, a segunda via para solicitação do seguro-desemprego, a terceira via é da empresa, a quarta via do sindicato e uma via para o trabalhador. Por esse motivo são 5 vias. Caso a rescisão seja realizada na empresa, só precisa 4, não precisa da quinta porque não vai ter o sindicato, não vai precisar para o sindicato, certo? No caso, segundo item, a carteira de trabalho e previdência social devidamente atualizada. Então a CTPS tem que estar atualizada. A gente não pode homologar a rescisão se ela não tiver. Eu acho que nesse momento não é possível que o funcionário não traga para atualizar. O aviso prévio, seja aviso prévio ou pedido de demissão, todos eles em 2 vias, tá? Uma via da empresa, são 3 vias quando há homologação no sindicato. Livro ou ficha de registro devidamente atualizado, o extrato para fins rescisórios atualizado, é nesse extrato que a gente tem o valor da base de cálculo da multa rescisória, bem como se há alguma competência, algum mês ficou sem realizar o depósito. A carta de preposto, quando não houver a presença do próprio empregador, ou a procuração, quando esse for empregado da empresa e for feito no sindicato. A declaração do empregado, confessando justa causa, se for o caso, salientando, gente, que justa causa hoje não é mais homologada em sindicato, tem que ser na Justiça do Trabalho, tá certo? Formulário de seguro-desemprego, quando for o caso. Mais adiante a gente vai conversar sobre o seguro-desemprego. Formulário de seguro-desemprego em todos os casos. Houve a demissão sem justa causa, então emite o formulário de seguro-desemprego, tá? O exame médico demissional, isso é um fato, esse é um documento ímpar, tá? Não pode faltar. Por quê? É ele que vai atestar que o funcionário está apto ou não para ser demitido. E quando a homologação for efetuada na Delegacia Regional do Trabalho, então é necessário que se leve a cópia do acordo coletivo da categoria, tá certo? Com relação, esses são os documentos para a homologação da rescisão. Seguro-desemprego. Alguma dúvida, gente, com relação aos documentos e documentos para o ato homologatório? Não. Não, né? Só... Professor, Oi. o exame médico demissional Sim. tem que ter a partir de quanto tempo de empresa que tem que ter? Não, se houver o funcionário, vamos supor, você está falando no caso do contrato de experiência. Assim, porque na empresa do trabalho eles pedem o exame a partir de quando o funcionário tem 4 meses.
Não, no caso, 4 meses é porque o exame demissional, nós vimos na aula de documentos admissionais, né? E no caso dos exames médicos, 5 tipos. Normalmente, só é preciso fazer o ASO, a renovação do ASO, 1 ano, no caso de menores de 18 e maiores de 50, e a cada 2 anos para os de 18 a 50 anos, salvo aqueles casos que estão previstos na norma regulamentadora, né, que é os casos da NR7 e NR4, que prevê prazos menores. Porém, o exame admissional, dentro do contrato de experiência, ele ainda tem validade, tá certo? Porém, eu não vejo, se foi término de contrato de experiência, tudo bem. A não ser que não é possível que durante esse período de experiência tenha ocorrido alguma coisa, que pode ocorrer, né? Já ocorreu casos que o funcionário estava com 10 dias na empresa e já se acidentou. Então, nesse caso, para que possa ser demitido, se ele acidentou, houve um acidente de trabalho, se ele fosse demitido no mês seguinte, já precisaria do exame demissional para comprovar que ele está apto para demissão, ou se ficou alguma sequela do acidente. Mas nesse caso fica a critério de cada empresa. Dentro do contrato de experiência não é solicitado, mas é um barato que pode sair caro. Então assim, se eu estou terminando o contrato de experiência, e principalmente se a função dele era uma função que poderia pegar peso, ou uma função inerente a riscos trabalhistas que estão dentro dos fatores de insalubridade ou periculosidade, esses casos eu sugiro que mesmo com término do contrato de experiência, seja feito um exame demissional. Ok? Ok. Seguro-desemprego. Gente, seguro-desemprego, ele é bem... Eu sou bem taxativo com relação ao seguro-desemprego, porque as pessoas hoje fazem cálculo de verbas rescisórias, incluindo parcela de seguro-desemprego, tá? Me corrijam se eu estiver enganado. Mas quando se está fazendo a demissão do funcionário, ou se o funcionário está buscando saber qual o valor das verbas rescisórias, ele já está incluindo, não, eu vou ter tanto de verba rescisória, vou ter tanto de FGTS, vou ter tanto de multa rescisória e ainda vou ter tantas parcelas de seguro-desemprego. Eles já estão fazendo o cálculo, incluindo o seguro-desemprego. Porém, o que acontece? O direito está lá previsto na Lei 7.998 de 1990 e no artigo 7º, inciso 2º da Constituição Federal, onde foi alterada em 2014 e transformada na Lei 13.134 do dia 16 de junho de 2015, tá? Essa foi a última alteração do seguro-desemprego, que a partir de 2015 foi que houve a alteração para que só terá direito ao seguro-desemprego aquele que no primeiro pedido tiver mais de 18 meses de vínculo empregatício, tá certo? Então é o seguinte, tem o direito ao seguro-desemprego todo e qualquer trabalhador que foi dispensado sem justa causa, inclusive na despedida indireta, que é aquele caso que eu falei agora há pouco, da demissão por justa causa a pedido do empregado. Ou seja, a empresa deixou de cumprir com as obrigações e, nesse caso, o funcionário ele pode, por meio de constituindo um advogado, solicitar ali a sua rescisão indireta, tá certo? Então, ali é o pedido de demissão por justa causa motivada pela empresa solicitada pelo empregado. Então, nesse caso também cabe aí o direito do seguro-desemprego, tá? Tá lá previsto no artigo 483 da CLT. Então, para que tenha direito ao seguro-desemprego,
faz necessário que o funcionário comprove o seguinte: ele tem que ter recebido salário, tanto da pessoa jurídica ou pessoa física, ela é equiparada, se pelo menos 12 meses nos últimos 18 meses mediante a data da dispensa, quando for a sua primeira solicitação, tá? Antes de 2015, não. Antes de 2015, se você tivesse trabalhado pelo menos 6 meses de carteira assinada, você já teria direito ao seguro-desemprego. Com a mudança em 2015 pela Lei 13.134, a primeira solicitação só vai ser permitida após 1 ano e 6 meses de carteira assinada e tenha recebido pelo menos 12 meses de salário, tá? O segundo caso, a segunda solicitação, ele só precisa aí nesse caso ter 12 meses de carteira assinada e ter recebido pelo menos 9 meses de salário. Da terceira solicitação em diante é que ele tem que ter trabalhado pelo menos um dos 6 meses mediante o anterior à data da dispensa. Então ele tem que ter pelo menos 6 meses de carteira assinada e ter trabalhado. A partir da terceira em diante, tá certo? O benefício do seguro-desemprego será concedido ao trabalhador desempregado por um período máximo e variável, ou seja, primeira e segunda solicitação, 4 e 5 parcelas, tá? Já a partir da terceira solicitação é que ele pode ter direito a 3 parcelas. O benefício do seguro-desemprego, ele poderá ser retomado a cada novo período, satisfeitos as condições previstas. Por isso que eu sempre digo, independente do tempo que ele tenha na empresa, foi demissão por justa causa, conceda a guia do seguro-desemprego, porque possa ser que ele tenha, no caso da readmissão, aí conceder aí o direito à continuação do seguro, tá? Então, por determinação do período máximo mencionado no caput, é o seguinte: sempre vai ser levado em consideração os últimos 36 meses. De que forma? Nos últimos 36 meses da data da demissão. No caso da Maria Fernanda, né, o exemplo que nós trabalhamos a rescisão. Ela foi demitida em janeiro de 2020. Nos últimos 36 meses, ela tem quanto tempo de carteira? Tá? Simone! Ok, gente? A determinação do período máximo vai, feito o caso da Maria Fernanda, dos últimos 24 meses, dos últimos 36 meses, respeitando o seguinte: vedado sempre o compute dos vínculos empregatícios. Nesse caso, se a funcionária, no caso dela, na primeira solicitação, teve no mínimo 18 meses de carteira assinada, no máximo 23 meses, ela vai ter direito a 4 parcelas. No caso de acima de 24 meses de carteira assinada, que foi o caso da Maria Fernanda, se você retroagir 36 meses, vai ocorrer nesse caso direito a 5 parcelas, tá certo? Para a segunda solicitação, nesse caso, mínimo de 12 meses, 4 parcelas, até 23 meses. Para acima de 24 meses, 5 parcelas. Então, primeira e segunda solicitação, ela pode ter de 4 a 5 parcelas de seguro-desemprego. No caso da terceira solicitação em diante, não. A partir de 3 parcelas, se o trabalhador comprovar um vínculo empregatício com a pessoa física ou ela com no mínimo 6 meses e no máximo 11, já cabe aí direito a 3 parcelas.
de 4 parcelas, no caso, entre 12 e 23 meses, e 5 parcelas, no caso, acima de 24 meses, nos últimos 36, tá certo? Se for o caso de ela saiu de uma empresa, trabalhou lá 12 meses na empresa, foi para outra empresa, passou mais 14 meses. Então ela tem da primeira empresa 12, da segunda empresa 14, totalizando aí 26 meses, tá? Somando nos últimos 36, deu 26 e não apenas os 14 da empresa atual que ela foi demitida. Nesse caso, ela terá direito às 5 parcelas. A fração ou igual ou superior a 15 dias vai ser considerado um mês para o efeito do cálculo do período de meses trabalhado. O período máximo que se trata, excepcionalmente prolongado até 2 meses, são para os grupos específicos, que são ao critério do CODEFAT. Então é o seguinte, as empresas, ou as categorias profissionais que estão dentro das categorias primárias, ela pode, na hipótese do seguro-desemprego, visto que o CODEFAT, que é o comitê, ele observa outras variáveis. Um exemplo, evolução geográfica, setorial de taxa de desemprego, e aí nesse caso, o funcionário, depois de cumprido os 5 meses de seguro-desemprego, ainda continuar desempregado, ele vai poder requerer uma parcela adicional de mais 2 parcelas de seguro-desemprego, tá? Mas esse caso são exclusivamente para empresas, por exemplo, metalúrgica, isso já ocorre, tá? Visto de acordo com o CODEFAT. São empresas de categorias primárias, indústrias. O trabalhador ele vai poder requerer o benefício do seguro-desemprego a partir de 7 dias, no prazo de 7 a 120 dias subsequente à data da sua dispensa. Tá? Então, foi demitido, conta-se 7 dias, ele já pode requerer, sabendo que para requerer o seguro-desemprego faz necessário já ter sacado o FGTS. Tá? Precisa ter o comprovante do saque do FGTS para que possa dar entrada no seguro-desemprego. O requerimento ou a comunicação de dispensa, ela deve estar devidamente preenchida, constante com os dados da carteira, para que seja verificado. Com a carteira digital, isso facilitou bastante. Por quê? Com a carteira digital de trabalho, você vai lá na aba benefício, contando 7 dias após a dispensa e já ter sacado o FGTS, coloca lá o código da guia de seguro-desemprego, confere as informações do que está lá com a verba, com o TRCT, com a carteira de trabalho, confirmando as informações, automaticamente ele já vai informar qual é a data e o valor da sua parcela de seguro-desemprego, tá certo? Atendido assim os requisitos de habilitação, o Ministério do Trabalho e Emprego ele vai enviar essa autorização para que seja feito o pagamento. Nesse caso é a Caixa Econômica. Na hipótese da não concessão, aí o trabalhador ele pode comunicar, ele vai ser comunicado referente ao motivo do indeferimento, e aí ele vai ter 90 dias para entrar com o recurso por intermédio dos postos, tanto os credenciados, que é no caso o Expresso Cidadão, como na própria delegacia ou superintendência do trabalho e emprego, tá certo? Para fins da apuração do benefício, a média é aritmética dos valores e aí vai ser contabilizado sempre os últimos 13 meses de trabalho. Então, de que forma? Vai ser calculado com base no mês completo, mesmo que o trabalhador ou não tenha trabalhado integralmente ou receba por meio de partes variáveis, tá certo? Então, por exemplo, se o funcionário ele recebe por hora, vai ser calculado o valor daquela, mas ele só trabalha 30 horas, tá? Ou se ele recebe por semana, o cálculo
sempre vai ser considerado o seguinte, um mês. Então, se ele recebe por semana, eu vou pegar a semana e multiplicar por 5. Se ele recebe por quinzena, eu vou pegar o valor do que ele recebe por quinzena e multiplico por 2. Sempre para obter o valor do mês, tá? E aí, esse vai ser a média dos últimos 3 meses. Se eu recebo por dia, 30 dias, ou se eu recebo por hora, vai ser a equivalência de 220 horas. Para o trabalhador que gozou de auxílio-doença ou foi convocado para prestar o serviço militar, bem na hipótese de não ter recebido nenhum dos últimos 3, vai ser feita a média sobre o valor dos últimos 2 salários. Se não tiver, vai ser feita a média do último salário, tá bom? Então o valor do benefício sempre não será inferior do que o salário mínimo. Então o pagamento, independente se eu recebo por hora, por dia, por quinzena, o pagamento mínimo vai ser sempre o salário mínimo, tá? Não pode ser inferior ao salário mínimo. Já com relação ao pagamento da primeira parcela, isso vai ocorrer 30 dias após decorrido a solicitação. Então, quando for feito na carteira de trabalho digital, vai estar lá vai sair lá o prazo de 30 dias a contar da data da solicitação. Uma pergunta que muito fica é como é feito o cálculo do salário médio dos últimos 3 meses para o seguro-desemprego. Porque as pessoas pensam que o valor do seguro-desemprego é o valor do seu salário. Não, não é. A tabela de seguro-desemprego em vigor, ele prevê o seguinte: para aquele funcionário que recebe até R$ 1.599,61, ele vai receber, a título de seguro-desemprego, 80% do seu salário. Se o funcionário recebe mais de R$ 1.599,62 até R$ 2.666,29, a parte excedente de R$ 1.599,62 vai ser calculado 50%, somando com o valor de R$ 1.279,69, que refere-se a 80% do valor de R$ 1.599,61, tá? E aquele funcionário que tinha como salário acima de R$ 2.666,92, é o caso do exemplo da Maria Fernanda, impreterivelmente, invariavelmente, o valor da parcela de seguro-desemprego vai ser R$ 1.813,03. Vamos fazer um exemplo aqui.